de imensa beleza e potencial, mas também de profunda incerteza. A mulher cristã de hoje é chamada a viver o seu propósito em um cenário que muitas vezes é hostil e é esmagador. Perguntamos: onde está o nosso Deus em meio ao caos que nós estamos vendo? O livro de Esther, ele nos dá a resposta. Vamos juntas meditar nessa palavra, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, que não envelhece, mas que se torna atual em cada dia nas nossas vidas. Vamos verificar o que temos hoje nesta palavra, porque cada dia que nós abrimos esta palavra, o Senhor nos enche, o Senhor nos revela os propósitos dele, para que nos nossos dias nós estejamos aplicando em nosso viver, para que tenhamos uma vida abundante, porque a vida daquele que está na palavra do Senhor é uma vida abundante, apesar de qualquer dificuldade que possa passar. E é isso que nós vamos ver também no livro de Esther. Eu gostaria de ler novamente o livro de Esther, capítulo 4, e o verso 14, na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz: 4:14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Bom, queridas, a pergunta de Mordecai, quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este que chegaste ao reino, ela ecoa para mim e para você agora, em 2025. O reinado que nós estamos neste momento, como servos, é o Brasil. E o nosso tempo é agora. A crise moral e social, ela está clamando por uma intervenção. E nós vemos aqui essa violência clamando, e a gente pensa, mas onde ela está clamando? Porque às vezes nós corremos o risco de, no meio dos nossos afazeres, no meio das nossas atividades, no meio dos nossos trabalhos eclesiásticos, da nossa dedicação, nós esquecemos um pouco de olhar a situação que está esse reino e o quanto ele precisa da intervenção. Daí vem, então, esta pergunta mostrando que agora está sendo dito para mim e para você, porque nós abrimos esta santa palavra e nós não temos como abrir ela e o Senhor não falar conosco. Então, quando nós olhamos aqui, tudo que está clamando, nós sentimos o quanto nós precisamos estar prontos, estar dedicados, estar de olhos abertos e atentos ao que vem acontecendo. O Brasil, ele registrou mais de 87 mil casos de estupro e estupro de vulnerável em 2024. Vocês viram o número que eu falei? Mais de 87 mil casos. O maior número da história, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, agora de 2025. Nós também vemos a fragilidade nos lares. 65% dessas violências, elas aconteceram dentro da casa da vítima. Não foi do lado de fora. Eu estou dizendo 65%. E 45,5% dos casos, o agressor era alguém que estava no seio familiar. Era parte desta família. Há um número crescente de crimes contra crianças e até bebês nos lares, provando que o local que deveria ser mais seguro é muitas vezes lá fora o mais perigoso.
Também falamos que, além da violência física, o que nós podemos ver nesse reino é um ambiente profissional e social desafiador. Notícias recentes mostram que o feminicídio e o assédio moral e sexual continuam a levar a demissões injustas e até mesmo a morte de mulheres que se posicionaram, ecoando aqui a realidade até do que a gente vê nesse livro, quando a gente vê ali Vasti, o fato dela não querer se apresentar, ela é retirada. Então, nós estamos aqui nesse ano de 2025 com essa palavra aberta, entendendo a história e verificando como eu posso, como você pode atuar para não ver Deus usar e resolver as soluções de outra forma, mas atendendo e vendo o privilégio que é eu e você estarmos aqui para fazer algo em prol do reino de Deus. Queridos, neste cenário de crise que nós vemos, porque parece até jornal ruim, né? Só notícia ruim. Diante desse cenário, Deus escolhe uma jovem, órfã, exilada, que seu nome era Hadassa, e ali ela passou a se chamar Esther. Então nós vemos aqui que ela não tinha pai, ela não tinha mãe, nós vemos isso no livro de Esther 2:7, e a sua posição era uma posição de total vulnerabilidade e dependência, longe da segurança da sua terra. Eles estavam ali exilados. E nós vemos que ela não se candidatou para aquele palácio, ela não teve ambição. O decreto do rei obrigava a ajuntar todas as moças. Então ali havia uma ordem, um decreto. E isso está em Esther, capítulo 2, verso 3. Esther foi levada, um instrumento nas mãos do império, mas ela se torna um instrumento nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Onde você é levado? Como é a atitude sua quando você é levada para algum local? E não é muitas vezes porque você quer, mas é um decreto. Pense que o Senhor, tendo domínio das nossas vidas, porque eu costumo dizer, pastor Douglas, que nós que servimos ao Senhor, nós não temos vontade própria. Nossa vontade está totalmente no centro da vontade de nosso Deus. Nós não vamos para a direita, não vamos para a esquerda, se o Senhor não colocar em nosso coração e não nos der a direção. Senão, nós estamos sendo guiados por Ele. E nós vemos aqui esse contexto, esse viver dessa época, ele nos faz ver que, para entender a história de Esther, nós também não podemos estar desatualizados do que se passava lá, do que acontecia com eles. Então, quando eu venho aqui para falar para vocês, eu trago um pouco também do rei Assuero, esse rei que passa diante dele ali as jovens para que ele possa escolher quem seria a rainha. Mas quem é esse rei? É um rei tão poderoso que tinha sobre o seu domínio 127 províncias. É muita coisa. Da Índia à Etiópia, está em Esther 1:1. Um poder imenso. Muitas vezes ali tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo cheio de riquezas. A lei persa era irrevogável, nós vemos isso em Esther 1:19. Então o decreto ali era fatal. Vai morrer, morre. Vai viver, vive. Era assim, não tinha meio caminho. Por isso que nós vemos Vasti também, o rei não voltando atrás. Ele toma uma decisão e já era. Aquilo vai acontecer. Mas nós vemos também, ali junto do rei, Amã, o Agagita. Ele foi elevado ali como o segundo rei, como todo-poderoso. Está em Esther 3:1.
E o seu ódio por Mordecai, fundamentado ali nessa linhagem, né? Amã, agagita, Mordecai, judeu. Então, isso escalou ali um decreto de genocídio contra todos os judeus, incluindo mulheres e crianças. E não era só ali, era nas 127 províncias. Isso está em Esther 3,13. Então, era algo que o coração do homem, quando ele é levado para a maldade, quando ele dá lugar para o mal, o estrago é muito grande. É muita maldade que vem no coração. É por isso que nós devemos sempre estar vigiando, para que no nosso coração, a Bíblia fala para a gente não deixar o que? Dormir com a ira. Porque tudo isso pode trazer consequências drásticas. Tudo isso pode gerar prejuízo para muitos inocentes. E é o que nós vemos aqui na vida de Amã. Essa maldade no coração. E aí nós vamos conhecer um pouco da Esther. Vamos entender essa jovem. Como que o mundo vê Esther? Como que a Bíblia nos revela Esther? Se nós olharmos aqui com um olhar superficial, e eu perguntar para vocês assim, quem é Esther? Você pode falar assim, ela é uma rainha de contos de fadas, ela é cheia de beleza, cheia de riqueza. Isso é o olhar do mundo, é o olhar daquele que não se deitou na palavra do Senhor para conhecer quem era Esther. Porque quando a gente olha aqui na visão bíblica, ela era uma mulher de caráter e propósito. Não era historinha. Era uma serva do Senhor. Nós também vemos aqui as pessoas podendo dizer assim, ela é uma vencedora de um concurso. E o foco se volta para quê? Para o exterior, para a estética. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos uma jovem cheia de estratégia. O seu silêncio inicial e a arte de agradar vinha do Senhor, estava nela. Esther 2,15. Ela não era uma mulher manipulada. Ela era uma mulher cheia de sabedoria. Ela era uma mulher cheia de paciência, aguardando o momento certo. Ela não era impulsiva. Ela não ia logo agindo. E é assim que a Bíblia nos revela essa mulher. Quando nós olhamos aqui quem é Esther e nós perguntarmos lá fora, podem dizer, ela é poderosa politicamente, porque o foco de muitos é posição. Mas quando nós olhamos aqui na Bíblia, nós vemos uma judia exalada no lugar certo, uma posição que não foi mérito, mas que foi providência divina, uma preparação dada pelo Senhor para o tempo de crise. E eu pergunto, qual é o seu olhar sobre você, mulher, nesta noite? Como você está te vendo? O Senhor quer te mostrar a beleza que vem dele para a sua vida, a sabedoria, a prudência, o realizar através de você. E o Senhor deseja, através dessa santa palavra, nos mostrar isso. Aleluia. Nós olhamos aqui que o que sucedeu a Esther, tudo aquilo que veio tem a ver com o caráter desta mulher e também com a fé daquele que a criara, o seu primo. Quando nós olhamos a fé desse homem, então Esther, ela agradou a todos que haviam. Nós vimos ali em Esther 2,15. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, além desse agradar, todo mundo sentir bem com a presença dela, nós vemos aqui uma mulher temente ao Senhor sendo louvada. Uma mulher que o Senhor prepara. Então, sua preparação de 12 meses, que nós vimos em Esther 2,12, era focada no exterior, mas ela não pediu coisa alguma além do que lhe foi determinado. Nós vimos isso em Esther 12,15, demonstrando, sabe o quê? Uma mulher com autocontrole, uma mulher que não quer tudo para si, e contentamento em um ambiente de luxúria e excesso. Ela não queria isso. Ela estava longe, o coração dela não estava voltado para isso. Por
porque ela não via como o mundo estava vendo ela. Ela via aos olhos do Senhor. Assim como eu e você, o Senhor tem nos preparado para nós vermos com o olhar dele, para nós sentirmos como ele sente. Queridos, quando nós vemos aqui esse primo que cuidava dela, e eu disse para vocês que em parte o sustento dela foi o caráter e foi também a fé desse que era o tutor dela. Quando nós olhamos para ele, a coragem de Esther, ela foi plantada e regada pela fé de Mordecai. E aí, eu trago também como exemplo para os irmãos que estão aqui, sobre este homem, uma fidelidade que ele tinha, que era inegociável. Nós vemos aqui sua recusa em se curvar a Amã, era um princípio do que? Da fé dele. Aleluia. Então, Esther 3, 2 e 4 fala sobre isso. Ele servia ao rei, mas adorava a Deus. Sua posição ali, vamos chamar de funcionário público à porta do rei, era estratégica e Deus a usou para salvar até o próprio rei. Nós vimos isso em Esther 2, 21 a 23. Também nós vemos Mordecai não hesitando em confrontar Esther. Não tinha medo, melindre, ele, será que eu falo? Não, Mordecai não hesitou. E ele diz, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus. E isso Deus está falando para mim, para você nesta noite também. Está falando para cada um de nós. É como se o Senhor estivesse falando, é um privilégio, eu tenho prazer em salvar. Então, se nós queremos estar nesse plano, o Senhor nos ajuda a realizar. Mas se nós não quisermos, nós não vamos oferecer. Porque o nosso Deus é cuidador de muito. Nós podemos ver isso. Eu lembro que quando criança cantava na igreja, e por isso ficou fácil para guardar. Quem lembra daquele hino? Mas certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação com 5 peixes, com 2 peixes e 5 pães. Todos julgavam que não. Sabe de uma coisa? Mais de 5.000 pessoas, deu comida boa, deu peixe, deu pão. Mais de quantas pessoas? Com quantos? 2 peixes e... Esse é o Deus. É o Deus que ele está dizendo, ó. Porque se de todos se calares, socorro e livramento vai vir para o povo meu. Sabe onde nós vemos isso? Nós vemos em Jonas também. Vamos conversar daqui a pouquinho. Deus é um Deus de livrar muitos. E é por isso que ele prepara Esther. Porque eram muitas pessoas que seriam ali retiradas, ter sua vida retirada por conta de um capricho de um homem. E nós vemos também Mordecai não hesitando nem mesmo com essa que ele tinha como filha, que ele a criou como filha. Então nós também podemos aprender nesta noite com ele. Quando é para falar em nome do Senhor, nós não precisamos temer, nós temos que falar, porque se nós calarmos, quem vai clamar? Até a pedra. Mas o Senhor nosso Deus nos dá esse privilégio de nós intercedermos, de nós falarmos, de nós nos posicionarmos. E nós vemos aqui que Mordecai confiava no plano de Deus e ele era maior do que qualquer decreto persa. Ele é o nosso Deus, ele é o dono de tudo. Nós iniciamos falando de um homem com uma província gigantesca, mas e o nosso Deus? Ele é dono de tudo, não é de uma província. Para nós parece muito, mas para Deus não é nada. Às vezes a gente olha, outro dia peguei uma revista e abri e fui olhar as viagens chiques que tinham por aí. Irmãos, eu fiquei assustada. Porque eu não sabia que tinha tanto dinheiro assim. Eu pensava que uma viagem fosse cara, mas eu não imaginava que pudesse ser tão cara. E de repente eu me senti tão pobre. E aí eu peguei assim, parei e pensei assim, papai,
mas o Senhor é dono de tudo. Esse povo pensa que tem esse dinheiro todo, pode dar volta em 6 meses no mundo e pagar bilhões, mas o Senhor é dono do mundo inteiro. E os propósitos do Senhor, o Senhor vai revelar a todos nós, sem a gente pagar fortuna nenhuma. Esse dinheiro para o Senhor não vale nada. Eu me alegrei. Então, muitas vezes, a gente tem que se posicionar e saber que aqui, qualquer decreto peça era menor. Por mais que ali fosse uma decisão, não vai revogar. Mas o nosso Deus está acima. Ele estava nessa história, Ele está aqui. Era, é e há de ser. Princípio alfa e ômega. Esse é o nosso Deus. E nós vemos, nesse contexto de Esther, nós já conversamos de Mordecai, nós já conversamos do que é mal, do que tem muito, nós já conversamos de uma jovem, e agora chega o momento da gente olhar o desafio meu e seu, agora em 2025. No livro de Esther, nós podemos ver que o desafio dela era grande, mas e o desafio seu? Agora, quando você sair por essa porta, qual vai ser o seu desafio? Onde que você vai encontrar segurança e força? E é isso que essa palavra nos ensina. Por que nós estamos aprendendo essa palavra? Por que nós estamos falando sobre ela? É porque nós não podemos sair desta porta sem essa confiança, sem essa certeza de que é esse Senhor que vai cuidar, é esse Senhor que vai dar a força. Senão nós vamos sair daqui igual o pensamento daqueles que estavam pensando sobre Esther. Mas nós precisamos sair com os pensamentos do nosso Deus. Porque essa palavra foi escrita, ela foi documentada, para que hoje eu e você baseássemos nela para vivermos o 25. E nós vamos falar que segurança e fortaleza estão nessa palavra. O mundo nos diz que a segurança está onde? Na conta bancária, na posição social. Então, ai de nós. Mas quando o Espírito Santo nos diz, Deus é o quê? O refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Como está em Salmo 46:1. Eu pergunto, a conta bancária e a posição poderia oferecer apenas um desses para nós? De que adiantaria a posição mais elevada e um momento de aflição. Mas quando nós olhamos para o Salmo 46:1 dizendo que Deus é, nós nos alegramos, nós descansamos. Aleluia. Nosso apavoramento não dura nem um segundo. Ele dura até a gente terminar a frase, Deus é. Acabou, a gente já sabe. A gente já se acalmou. A gente já se fortaleceu para que a nossa saída nesse reino seja uma saída de bênção, seja uma provisão divina para a nossa geração. E quando nós olhamos aqui também a sabedoria em meio a caos, nós vemos em Provérbios 14 isso, as lutas que você e eu passamos. Quais lutas, irmã Cláudia? As lutas do trabalho, dos filhos, do casamento, elas exigem uma sabedoria que não é humana. Nós não estamos lutando aqui, nós sabemos muito bem contra o que estamos lutando. Então nós temos que ter uma atenção quanto a isso. E Esther demonstrou sabedoria em meio a caos. E para nós a palavra de Deus diz assim, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E nós ficamos assim, mas eu quero ser essa mulher sábia. Eu quero pedir a Deus essa sabedoria para os tempos difíceis. Eu quero clamar ao Senhor para derramar sabedoria nessa noite sobre a sua vida e a minha vida. Nós precisamos dessa sabedoria do alto. Como que nós nos atrevemos a sair pela porta se não tivermos essa sabedoria? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare. Porque quando nós... É muito bonito casar, é muito bonito ter filhos, mas as dificuldades da vida não vêm nessa intensidade. O inimigo não vem. Quando criança cantava, cuidado com ele, porque ele usa sapatinho de algodão. Ele chega quietinho ali, mas quando ele chega para destruir, não brinca. E nós muitas vezes brincamos. Muitas vezes numa discussão nós pensamos assim,
Eu vou enfrentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu vou aguçar só mais um pouquinho. E nesse mais um pouquinho o inimigo entra. E nós vemos muita morte. Nós vemos muitas famílias destruídas. Nós vemos muitos filhos quebrados, rasgados. Por relacionamentos que começaram com um enfrentamentozinho. Mas ali o inimigo entrou e o inimigo derrubou. Então que nós tenhamos essa atenção. Se nós tivermos falta de sabedoria, pedir a Deus que nos dá. Tiago 1,5. E também temos que pedir força para o dia mau. A mulher, ela precisa estar revestida. E a palavra diz em Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vocês vejam que Esther, ela vestiu isso. Ela vestiu o manto real. Nós vemos em Esther 5:1. Mas nós vemos que primeiro ela vestiu esse manto da coragem, de um coração ali que diz: não, eu vou jejuar. Eu não vou entrar de qualquer maneira. Isso é sabedoria. E nós não podemos ter isso se o Senhor não derramar sobre nós. Porque é claro que nós vivemos nesse reino, aqui terreno, e aqui onde nós olhamos, às vezes, se a gente tomar cuidado, a gente também se apavora. A gente também vai cair numa situação que nada mais é do que uma cilada para nos derrubar. É como se fosse uma rasteira para nos derrubar. Então nós precisamos pensar nisso. A mulher precisa também estar revestida, tomando essa armadura de Deus e ali estar resistindo no dia mau. Às vezes a gente pensa que o resistir do dia mau é só coisa ruim. Mas quando nós olhamos para o livro de Esther, ela também recusou muita coisa boa. Ela recusou pegar muita coisa. Então nós temos que tomar cuidado com o que nos é ofertado. Porque tantas coisas vêm para nos distrair. E se nós não estivermos cheias dessa sabedoria, revestida das armaduras do Senhor, o risco é grande. Eu já vi, queridos irmãos, uma jovem recebendo um recado do Senhor: olha, cuidado com o seu casamento. E falou para aquele irmão: cuidado com o teu casamento. E eles riram. Eles acharam assim que nada. A gente vive muito bem. E viviam mesmo. Em menos de 2 anos, aquela família foi destruída. E foi muito triste. Então, vamos estar revestidos, vamos estar preparados. Aleluia. Vamos estar atentos ao que nós vamos fazer e como vamos fazer. E eu trouxe nessa noite, para compartilhar com vocês, 7 passos que eu e você podemos aplicar para aperfeiçoar a nossa vida. Eu gostei muito do convite da irmã Dirley, da missionária Dirley, porque quando ela me convidou, eu falei assim: vou aprender mais. O Senhor quer falar algo comigo. Então, comecei a preparar essa palavra. E aí eu vi que, dentre 7 passos, eu poderia aplicar na minha vida e poderia trazer para vocês também, para juntos nós aplicarmos e nos prepararmos. E o primeiro deles é entender a nossa história, o nosso passado. Eu iniciei aqui contando história para vocês. Eu contei de um, de outro. Mas a nossa história, nós vemos Esther, por exemplo, ela vem ali conhecendo a história dela. O que ela era? Uma órfã. Que ela era estrangeira. Mas nós vemos o quê? Que o Senhor é o nosso Pai e provedor. Qual é a sua história? O que você traz? Porque muitas vezes nós ficamos nos sentindo com tanto dó da gente que a gente quase bate a mão assim na gente para nos consolar. Não é? E isso não vai levar a nada. O nosso refúgio está no Senhor. É Ele quem conhece o nosso passado. Ele nos conhece desde lá da formação. Desde que fomos gerados. Isso me dá um orgulho de saber que quando eu era aquela coisa tão pequena, o Senhor ali me conhecia. Então volte. O primeiro passo, entenda. Entenda, você veio da onde? Ah, mas vocês não sabem a minha história, irmã Cláudia. Olha a história dessa moça. Olha a situação dela. Sem pai, sem mãe, criada por um primo, num local exilada. De repente é levada para um palácio, uma menina, enquanto as outras eram preparadas para uma vida adulta. Essa menina não era preparada e criada dessa forma.
porque ela era criada por um homem de muita fé. Com certeza os princípios dela eram diferentes. E é por isso que o nosso Deus usa e abençoa a vida dela. É por isso que o Senhor honra a atitude dela. E o Senhor quer honrar a tua vida apesar da tua história. Apesar do que você passou, é tempo de dar passo para frente e não para trás. A nossa história ficou lá, mas o Senhor esteve lá. Nós chegamos aqui porque Ele trouxe. E nós passamos, e você passou coisas difíceis, você passou tudo isso, glória a Deus, nas mãos do Senhor. Outro dia eu vi meu irmão orar uma coisa tão estranha que eu nunca tinha visto. E depois eu concordei com ela. Ela foi orar por alguém que estava enfermo, e ela falou assim: Senhor, eu te agradeço pela irmã fulana que está enferma. Eu falei: mas eu agradeço mais ainda porque o Senhor está aqui para curar ela. Ah, entendi. É porque era a oportunidade do Senhor manifestar a glória dele. Então, você passou dor, graças a Deus que você está aqui, porque o Senhor também está para pegar na tua mão bem firme, segurar forte e dizer para você: eu sou contigo por onde quer que andares. Tinha um hino que falava: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. E a gente pensa: eu não vou aguentar, e não aguenta mesmo. Somos fracos, mas o Senhor nos sustenta. Ele é a fortaleza. Então que nessa noite nós possamos olhar para a nossa história e saber que foi o Senhor que nos ajudou a chegar aqui, que nos trouxe nesta noite maravilhosa. Também outro passo que eu queria deixar para a igreja: priorize a obediência. Olha, Mordecai, a obediência, ela precede o livramento, mas vale obedecer. Então nós temos que estar aqui atentos, nós temos que olhar. Mordecai, ele era honrado e ele se tornou grande depois no reino. Débora, em Juízes 4:4, também. Então nós vemos a mulher de Lapidote que julgava Israel, provando que Deus usa a mulher em postos de liderança e influência, mas não esqueça o seu ministério. Ele está sempre no seu lar, ele está sempre no seu trabalho, mas tudo na sua vida é o ministério. E a obediência ao Senhor te levará. A obediência ao Senhor te conduzirá e te segurará. Se viver ou morrer, o Senhor estará contigo. O terceiro ponto que eu quero destacar é: vista o propósito do Senhor. Nós falamos muito em vestir camisa. Eu lembro que numa determinada situação eu cuidava de um ministério de comunicação. E as pessoas que trabalhavam no Ministério de Comunicação começaram a fazer muitas postagens no Instagram. E as postagens eram na praia, não sei aonde. Eu falei: esse negócio não está certo, não. Se uma pessoa está numa posição dessa, a pessoa tem que se vestir com a camisa da posição que ela carrega. E ela tem que andar de acordo com isso. E eu orei muito para falar sobre isso. E eu vejo aqui que nós precisamos vestir o propósito também. Aleluia. Nós vimos Esther não chegou quando foi para ela falar com o rei, ela não foi adentrando de qualquer maneira. Ela jejua, ela se prepara, ela põe também as suas servas para estar com ela, para que depois ela possa prosseguir. E quando ela vai, ela põe a coroa, ela se veste de honra para poder chegar. Então nós também precisamos vestir, nos vestir, nos revestir para podermos ter vitória e ter êxito. Então Deus te posicionou no seu posto, aqui na igreja, no seu trabalho, no seu lar, e você deve então estar sempre revestido. As suas palavras têm que ser revestidas, sua atitude. Quantas e quantas vezes nós perdemos a batalha na palavra no primeiro momento? É como se a gente entregasse para o inimigo, porque a gente abre a boca e nós não abrimos o nome do Senhor. Nós não nos vestimos ali do propósito que nós temos. Qual é o teu propósito? Você já esqueceu o teu passado? Você já priorizou obedecer? Mas que propósito é esse?
Todo ser que respira, ele veio para louvar ao Senhor. Todos nós, a palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu tenho ficado horrorizada de ver, irmãos, a quantidade de pessoas que servem a Jesus, são abençoadas por Jesus, amam a Jesus, mas que esquecem o propósito. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem aí rede social, você vê seus amigos viajando, mas você vê seus amigos evangelizando nos locais que eles viajam? Eu vou dar um exemplo para vocês de algo. Eu tinha muita vontade de ver a neve. Não pude ir, criamos 3 filhos. E aí eu falei para Eduardo, mês passado, eu quero ver a neve. Ele me levou para ver a neve. Mas quando eu cheguei ali em Santiago, no Chile, deu para pegar o finalzinho da neve. Nós estávamos ali e eu pensei, Senhor, Tu me trouxeste a esse lugar. Tem que ter um propósito. Conhecer as coisas de Deus é muito bonito. Mas tudo isso não pode nos levar para a distração. Nós estamos a trabalho. Tinha um hino que falava, estou no campo de batalha. É longa jornada, tenho que prosseguir. O inimigo está furioso, querendo me destruir. Mas Jesus, meu comandante, é. E eu estou lutando, com a arma da fé. Como nós fazemos parte dos Gideões Internacionais, que distribuem as Bíblias nas escolas. Ali em Santiago, nós fizemos contato com os Gideões dali e nós recebemos 10 Novos Testamentos em espanhol. E nós tínhamos levado na mala 1 em português. E quando eu olhei para aquele Novo Testamento em português, porque quando a gente fala do nosso propósito, não é fazer de qualquer jeito. Não é chegar e eu tenho que falar de Jesus, aceita eu, você vai morrer, acabou. Eu tenho que mostrar quem é esse Cristo. Eu tenho que fazer o pecador entender a história de Jesus, a vida de Jesus, o que ele fez. Aleluia. E eu estava com aquele Novo Testamento em português, eu falei, Senhor, eu só tenho em português, para quem é? E agora, Senhor, se o Senhor não revelar a mim, para quem entregar esse Novo Testamento, o que eu vou fazer? Eu não posso voltar com ele para casa. E ali Deus nos deu a oportunidade, nós indo num carrinho, eu até outro dia contei, e as irmãs riram de mim, porque eu falei que o carrinho que levava para o hotel parecia aquele carrinho de gado, de levar gado, só tinha banquinho para a gente sentar. E aí, ali sentada de frente para uma jovem, eu pergunto a ela, você é daqui? E ela diz, não, sou do Brasil. Eu, olha que interessante, você é onde? Do Rio Grande do Sul. Que maravilha, Deus te abençoe. O que você está fazendo aqui? Estou celebrando 10 anos com o meu companheiro e estou com as minhas enteadas. Eu falei, opa, agora eu já encontrei. E eu disse a ela, eu quero te dar um presente nesse aniversário de 10 anos. Um presente que pode transformar a sua história. Irmãos, ela pegou aquela Bíblia com tanto amor. E eu senti um alívio. Eu falei, era para ela. E agora, nós tínhamos 10 em espanhol para entregar. E aí, vamos achar as pessoas certas. E eu cheguei na montanha e descobri uma coisa. Que as pessoas felizes demais não querem saber de Deus, não. Todo mundo tinha par. Ninguém estava sozinho. Todo mundo sorridente, esquiando, fazendo não sei o quê. Aí eu olhava, sorria, a pessoa está lá, não está importando. Aí vi uma moça, falei, que moça bonita, vou entregar o Novo Testamento para ela. Falei, moça, quero te entregar um presente que vai mudar a sua história. O que é? É o Novo Testamento que fala de Jesus Cristo. Não. Falei, moça, mas é falando de Jesus Cristo. Não, ela não quis. E assim eu comecei a ver a rejeição da palavra de Deus. Eu falei, Senhor, nós temos 10, e agora? Como é que vai ser? E aí no nosso hotel, nós fomos entregar ali para recepção, um hotel tão bonito, irmãos, tão bonito. E quando fomos entregar, eu percebi um murmurinho. Percebi que ali havia algo, e eu já fiquei em espírito de oração. Falei, algo aqui não está muito certo. E aí, o Eduardo havia entregado na noite anterior para alguns funcionários e eu fui entregar. E aí o gerente me chamou. E eu já entendi tudo.
E quando ele me chama, ele conversa, ele diz assim, sabe o que é? Aqui é um país laico. Eu disse, o Brasil também é um país laico. E é por isso que a gente entrega, porque essa palavra fala de Jesus. E no Brasil todo mundo quer conhecer Jesus Cristo. E ele diz, mas deixa eu te explicar. Aqui em Santiago, quando você entrega um livro desse, é tipo assim, eu não quero longe de mim dizer isso, mas é como se você estivesse falando assim, o seu Deus não presta, você precisa... Eu falei, não é bem isso, é quase isso. Eu só quero apresentar quem é o Senhor. Quem é o único Senhor? Jesus Cristo. Não é menosprezando o que você conhece, mas é o poder de Jesus Cristo. Eu já tinha mais um, já entreguei para outra funcionária também. O Eduardo foi entregando. Ali nós conhecemos o filho de uma missionária aqui do Brasil, que está nos Estados Unidos. E aquele rapaz está afastado dos caminhos do Senhor há muitos anos. E estava morando ali. E nós entregamos. Então, vestir o propósito é você saber que quando você for fazer alguma coisa para o Senhor, você tem que ter tanta atenção para que as distrações ao redor não roubem de você o que o Senhor quer operar. É essa atenção que nós precisamos ter. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que eu quero falar com vocês é sobre usar o jejum e a oração. Então nós vemos que quando nós olhamos aqui, muitas vezes nós confiamos só na aparência da situação. E a gente não sabe o que tem depois. A gente pensa que é só uma briguinha. A gente pensa que é só um bêbado. A gente pensa... Não, quando vai olhar aquilo, é algo muito grande que está por trás. E tem muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina que é só por jejum e oração. Então, nós não podemos confiar na aparência. Nós temos que confiar no alto. Quantas pessoas se acham bonitas demais e pensam que conquistarão algo com isso? E outras têm complexo de inferioridade e julgam que não irão alcançar o que necessitam para obter socorro. Mas, em nome de Jesus, eu quero que a nossa vida seja uma vida do servo do Senhor. Neste lugar não cabe complexo algum. Neste lugar cabe a promessa de um Deus que ao nós abrimos a nossa boca, vai nos encher, vai nos usar, vai falar por nós, porque Ele é maior. Não é a nós, não é a nossa glória. Servos somos. E é neste momento que nós entramos com jejum e oração para reconhecermos o nosso lugar. Conhecer quem somos, porque vocês já viram alguém entrar na presença do Senhor em jejum e oração e não sair humilde dali? E não sair reconhecendo? A gente pensa assim, aquela pessoa me magoou, pois eu vou dobrar meu joelho. Aí a gente dobra e começa a agradecer ao Senhor, Senhor, muito obrigado. Aí daqui a pouco Deus começa a quebrantar a gente. Falou, Senhor, eu não mereço. Aí a gente começa, o Senhor abençoa aquela pessoa. Ela também precisa do Senhor. O Senhor nos muda. A palavra nos muda. Então, quando nós oramos, é esse diálogo, porque não é um monólogo. Não é somente nós levarmos Não. Nós vamos falando e o Senhor vai falando. O Espírito Santo vai falando dentro de nós. E nós vamos jejuando e o Senhor vai revelando. Ele começa a mostrar. Ele começa a nos fazer entender. E é por isso que nós vimos ali o primo dela, vestido de saco, mostrando a vergonha daquela situação. E depois nós vemos eles ali fazendo o jejum, ela pondo a serva. Sabe o que eu vejo também? Que não andamos sozinhos. O povo de Deus não anda sozinho. Nós temos um exército orando conosco. Nós temos um exército caminhando conosco. Quantas vezes queremos resolver as nossas coisas sozinhos? Não vou no ciclo de oração, não, Mandilei. Não vou contar para ninguém, não. Eu vou conseguir vencer. O exemplo daqui é diferente. Se nós vamos seguir aqui, Esther, ela também chama as suas servas para orar. Olha, todo mundo jejua agora. Eu vou entrar. Se eu viver ou morrer, eu disse, mas eu vou entrar. Mas antes vocês vão aí jejuar. Então nós também devemos falar isso. Olha, eu vou enfrentar esse mundo. Eu vi esses dados. O que você vai fazer com esses dados que eu trouxe hoje à noite? Eu sempre falo que a gente é responsável por aquilo que a gente ouve também. Como que eu vou mudar a história dentro da casa do outro? Eu vou mudar na oração.
eu vou mudar na evangelização, eu vou mudar no meu testemunho. Esse livro, aqui nós vemos a presença do Senhor nele, mas não tá aqui falando o nome do Senhor, está falando da presença dele, esse livro de Esther. E aí eu falo para vocês, precisa todo tempo falar ou você pode demonstrar? Você pode não dizer nada e alguém chegar e falar assim, eu estou sentindo algo tão bom perto de você, você não falou nada. Eu acabo de relatar para as irmãs nessa tarde, eu venho de um outro evento que eu estive também ali ministrando, chama Compartilhando Corações, e eu contei a história de um irmão de Governador Valadares, que era um moço que estava atendendo no raio-x de um hospital. Como você é atendido no raio-x de um hospital? A pessoa diz, pode entrar, você é o próximo. E você vai. Você consegue ver a alma dessa pessoa? Você consegue ver ela como está? Mas se o meu povo jejuar, orar, me buscar, né? O Senhor vai ouvir, o Senhor vai converter o caminho, o Senhor vai transformar. E primeiro isso tem que ser aonde? Lá no do raio-x ou aqui em nós? Porque esse moço de Governador Valadares, ele estava atendendo normal, mas quando uma irmã entrega a palavra de Deus para aquele homem, ele começa a ler as perturbações que não deixavam dormir, e ninguém da casa deste homem podia dormir, porque ele não dormia, é cessada. E ele começa a ler e os pecados dele começam a vir, começam a aparecer, sem que as pessoas precisem falar, porque tem poder na palavra do Senhor, tem poder na oração, tem poder na consagração. Então, a palavra que o Senhor deixa para nós sobre usar o jejum e oração é também estarmos reunidos, estarmos orando juntos, estarmos consagrando junto. Olha, essa causa é minha, é difícil, me ajude. Vamos junto, compartilha, para que a gente possa ter vitória. Em quinto lugar, desenvolva a sabedoria do Senhor estrategicamente. Uma pessoa coragem, ela deve ser acompanhada de método. E este método tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos agir por impulso. O crente não age por impulso. O crente não fala o que não deve. O crente, ele não toma decisão precipitada. Não, nós vamos pedir a sabedoria ao Senhor para nós desenvolvermos essa sabedoria estrategicamente. Esther, quando o rei permite que ela entre e ali ele levanta para que ela possa entrar, levanta o cetro dele, ela não chega contando a história. Ela não chega, fulano de tal está querendo matar meu povo. Ela não fez isso, mas estrategicamente, após de ter orado, jejuado, consagrado, ela agora chega e ela tem uma prudência no falar. Tenhamos essa prudência na nossa jornada, irmãos e irmãs, para a gente ganhar essa batalha. Para que 2025 ainda não encerrou. Nós ainda podemos ganhar muitas batalhas no nome de Jesus. Mas nós precisamos que essas estratégias de Deus sejam desenvolvidas em nosso coração. Quem deu para Esther tamanha inteligência para fazer um jantar, para fazer outro jantar, para convidar, para saber? Só o Senhor. Como humana, a vontade já é vir e falar, tá vendo esse daí, apontar o dedo. Mas não, nós precisamos. Em sexto lugar, não tenha medo da morte. Se perecer, pereci, foi o que ela diz. Então, esse não tenha medo da morte, ele me chamou muita atenção, porque eu lembrei, sabe de quem? De Jonas. Eu lembrei de Jonas porque esse Jonas, ele parece que só teve medo quando estava lá na barriga, né? Do peixe, do animal. Mas é interessante porque eu disse a vocês que o nosso Deus salva a multidão. Mais de 5.000 pessoas da comida. Aqui no reinado de Esther, ele salva a muitos. Também muitos intercedem, muitos jejuam para essa salvação. E nós vemos também que quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos o quê? Um homem que tinha medo e ele fica irado porque Deus deixa uma plantinha crescer e deixa uma plantinha morrer. E ele não tem mais uma sombra ali para ele. Mas ele esquece dessa misericórdia de Deus por muitos. E quem Deus desejava usar? Era ele.
Quem Deus deseja usar é você, é eu. E de repente a gente está brigando porque Deus nos deu uma coisa e no dia seguinte tirou, mas estava tão bom essa cobertura aqui do sol, agora o Senhor tirou, como é que pode? Isso daqui, enquanto Deus queria que nós tivéssemos, levando Ele para muitos, em você, Ele está em você, Ele opera em você, Ele enche da presença dEle. Por isso estejamos atentas, vamos não temer. Mas eu tenho. Quando é para fazer as coisas de Deus, dá medo. Quando é para fazer as nossas coisas do nosso jeito, aí a gente pede para o gerente do banco, a gente pede para o chefe, a gente fala assim, eu vou, fica andando para lá e para cá, eu vou conseguir, eu vou lá falar. E vai, pede, vai, faz. Irmãos, está tudo errado. Nós temos que trazer para o nosso Deus, sem medo algum. Nós vamos no nome dele, no nome nosso, a gente perece, a gente morre. A gente só vive se ele permite. E para ele permitir, o propósito tem que ser o dele. Não pode ser o que eu quero. Não pode ser como eu quero. E em sétimo lugar, eu queria trazer para vocês o levantar e proclamar. O seu tempo de falar a verdade. Esther, lá no final, em 7:3-4, foi no segundo banquete que ela proclamou a verdade diante do rei. Maria, também, em Lucas 1:38, diz, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, aqui nós vemos a proclamação da serva do Senhor. Esse levantar e proclamar. Tinha uma canção, que talvez alguns aqui conheçam, que ela foi uma canção que ela foi para mim o meu chamado para servir a Jesus. O papai regiu a banda a vida toda, até hoje rege a banda na Assembleia de Deus, a banda e o coral. E nós fomos visitar uma outra cidade que teve um congresso chamado Madesmig, União da Mocidade das Assembleias de Deus de Minas Gerais. E ali um jovem, o pastor pregou, falou sobre as nossas ofertas, sobre a dedicação da nossa vida ao Senhor, e ali estenderam um lençol à frente. 4 diáconos seguraram aquele lençol e eles falaram, traga o que você tem para o reino de Deus. E aí tinha gente, um tirava o relógio, dava, outro dava até a Bíblia para ser levado para outro local. E eu cheguei na beiradinha daquele lençol e falei assim, eu vou dar eu para Jesus. Eu é que quero servir ele, não vou pular no lençol, mas eu ajoelhei na minha cabeça, eu pulei lá no meio. E um jovem cantava nesse momento essa canção. E ela fala assim, se você conhece, canta comigo. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Esse é o sétimo. É o sétimo. Levanta, proclama. Se coloca submisso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te levar para onde Ele quiser. E Ele vai te mostrar. E Ele vai te usar grandemente no seu espaço para a glória dEle, assim como Ele usou Esther. E para finalizar este momento com vocês, eu gostaria de dizer para vocês que grande é o nosso Deus, rico em favor, rico em misericórdia, mas nós também não podemos de forma alguma esquecer quem Ele é. Porque Ele deseja nos usar. E Ele está chamando. Eu dei a vocês um exemplo de Santiago, do Chile.
Um local que eu encontrei as portas fechadas para receber a palavra de Deus. 2025, as portas estão abertas para mim e para você. Talvez algumas estejam até já não tão abertas, mas o Senhor ainda quer te levar, ainda quer te usar. Comece pelo teu lar. Comece pelo teu lar. Seja como Esther, tenha planos, tenha estratégias. Aos nossos irmãos, tenham estratégias do Senhor para permanecerem firmes e assim como Mordecai, ser um exemplo para aquela que por ti é criada. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. E eu gostaria de fazer aqui um chamado a você. Deus te posicionou para o seu lar, para o seu trabalho, no seu ciclo de amizades para esse tempo. Não se cale. Use a sua voz, a sua influência e a sua fé. Que a coragem de Esther te inspire a levantar e a dizer: não, se perecer, pereci, mas farei a vontade do meu Deus, porque este é o meu tempo. Que Deus abençoe e fale em cada coração. Muito obrigada por nesta noite compartilharem comigo o livro de Esther e juntas nós recebemos do Senhor o renovo para sabermos o quão preciosos nós somos nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Quantos podem agradecer a Deus? Diga amém. Amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ouvimos aqui a ministração da palavra de Deus, um propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós. Enquanto a missionária Cláudia ministrava, lembrei da diferença crucial que ocorreu entre José no Egito e Esther ali no reino persa. José, quando estava no Egito, foi levado cativo e se deu a conhecer aos irmãos, e os irmãos disseram que José ia se vingar. Ele disse: não vou me vingar. Tudo isso aconteceu, foi permissão de Deus, para que eu fosse o provedor da nossa família nesse tempo. Ele entendeu o propósito de Deus. A rainha Esther, ao contrário, não compreendeu. E Mordecai disse a ela: lembra-se que você também é judia, e será que não foi para este tempo que Deus te colocou como rainha? E nós precisamos nesta noite, queridas irmãs, queridos irmãos, entender que o lugar onde nós estamos, o lugar onde Deus nos colocou, é porque Deus tem um propósito com as nossas vidas, ali onde colocamos a planta de nosso pé. Seja no ministério, dentro da igreja, seja no departamento, seja na escola, na universidade, no trabalho, na família, na vizinhança, onde nós estamos, Deus quer nos usar como instrumento em suas mãos para mudar o curso da história. Foi assim com José no Egito, foi assim com a rainha Esther no reino persa. E nesta noite nós vamos orar ao Senhor, apresentando a Deus as nossas vidas e nos colocarmos nas mãos do Senhor, para que Ele nos use como instrumento, para que através da nossa vida, aquilo que está à nossa volta possa ser mudado, modificado, impactado para melhor. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, onde quer que você viva, onde quer que você trabalhe. Oremos ao Senhor. Mas antes de orar, eu quero lhe convidar, se há alguém entre nós, algum irmão, alguma irmã, que de algum modo esta palavra falou o teu coração, e você quer se posicionar como Esther, você precisa tomar uma decisão. Esther entendeu, ela compreendeu, mas ela tomou uma decisão, e a decisão, na concepção de rainha Esther, poderia ter um resultado diferente. E ela disse: vou me arriscar, vou me colocar à disposição,
E se morrer, morro. Mas Deus tinha um propósito. Às vezes nós ficamos, amados, marcando o passo, temerosos de tomar uma decisão, preocupados em tomar uma posição, mas onde Deus lhe colocou, Ele vai lhe honrar. Não se atemorize, não se acovarde, mas se levante, deixa Deus te usar. Vamos orar ao Senhor. Quem quer receber esta oração, saia do seu lugar, venha para este altar. Em o nome de Jesus vamos orar juntos. Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe usar lá onde você está, lá no seu local de trabalho, lá junto da sua família, lá na escola onde você estuda, na universidade onde você está, junto da sua família, junto da sua casa. Ele é o Deus que muda as circunstâncias, Ele é o Deus que opera no extraordinário. Deus conta com você para fazer a diferença. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus invade este lugar, igreja. Aleluia, abra o teu coração, abra a tua alma. Deixe o Espírito de Deus invadir a tua mente. Aleluia, Ele está entre nós, no meio de nós, dentro de nós. Aleluia, para operar o extraordinário. Um decreto havia sido determinado a morte dos judeus, mas a postura da rainha Esther mudou aquela história. Não importa o diagnóstico que já foi dado, não importa o decreto que já tenha sido vaticinado, não importa a ordem que já tenha sido dada, Deus é Senhor para mudar circunstâncias. Amado Deus, eterno Pai, aqui estamos outra vez na Tua presença, a igreja reunida na Tua casa, Teus servos e servas aqui diante deste altar, para colocar na Tua mão as nossas vidas e dizer a Ti, ó Senhor, conte conosco, Pai, nos usa em Tuas mãos como instrumento. Aleluia. Deus, levanta aqui agora nesta noite Teus servos e servas para ser um canal nas Tuas mãos, para mudar, para impactar a família, o lar, o trabalho, a vizinhança, a casa, o emprego, a saúde. Ó Pai poderoso, estenda agora a Tua mão e abençoa sobremodo, no extraordinário, no sobrenatural, assim como usaste a rainha Esther a mudar a história da nação. O Senhor proveu o livramento, o Senhor proveu o escape, o Senhor concedeu vitória àquele povo. Eu suplico em nome de Jesus, com a igreja reunida, a Tua bênção. Provê, Pai, para os Teus servos, aleluia, a Tua bênção. Provê o escape, provê a cura, provê o livramento, provê a vitória, provê a bênção, para a glória e louvor de Teu nome. Assim oramos e rendemos de graças, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor por um instante. Adore a Jesus por um instante, igreja. Glorifique o nome do Senhor enquanto você adora, enquanto você glorifica. O céu se move, o céu se abre, a bênção de Deus é derramada, a ordem é decretada e a vitória é alcançada. Aleluia. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. É Jesus que impera, novas forças dá.
e quem nele espera sempre vencerá.